Então, esse aqui foi o vídeo que eu tinha mandado para você mais cedo, né? Pra gente dar uma olhada e conversar um pouquinho a respeito dele, que, assim, grande parte do conteúdo dele já foi abordado aqui nesse bate-papo, né? Você já falou do aumento dos números, né? A pandemia, sobre os tipos de violências que acontecem, né? No âmbito doméstico. Então, eu vou voltar daqui a pouquinho, né? Vou exibir isso aqui no meio desse nosso bate-papo, mas depois eu vou retomar com algumas questões. Lá no começo da pandemia, os números caíram, despencaram. Pessoal que a gente veio conversando de outras estruturas da rede de apoio às vítimas de violência, eles perceberam, né, que logo no início da pandemia, ali, março, abril, maio, esses números que eles já vinham registrando, que já vinham atendendo os vítimas, caiu. E aí, depois de um tempo, né, voltou a aumentar e hoje se mantém elevado. Aí eu queria saber como isso funcionou no início da pandemia, para a denúncia, né? E durante, assim, mais no meio da pandemia e agora também. Já a essa altura, né, hoje, por exemplo, como que estão esses números de casos de denúncia mesmo? Em Marabá, né, e região sudeste do Pará, onde eu faço o gerenciamento do Disque Denúncia, nos meses que iniciou a pandemia, foi onde a gente teve maior número de denúncias sobre violência contra a mulher. Maio, maio, junho, foi onde a gente teve o maior número, tá? Foi quando realmente estava o isolamento social. Mandado para você mais cedo, né, para a gente dar uma olhada e conversar um pouquinho a respeito dele, que, assim, grande parte do conteúdo dele já foi abordado aqui nesse bate-papo, né? Você já falou do aumento dos números, né? A pandemia, sobre os tipos de violências que acontecem, né? No âmbito doméstico. Então, eu vou voltar daqui a pouquinho, né? Vou exibir isso aqui no meio desse nosso bate-papo, mas depois eu vou retomar com algumas questões. Lá no começo da pandemia, os números caíram, despencaram. Pessoal que a gente veio conversando de outras estruturas da rede de apoio às vítimas de violência, eles perceberam, né, que logo no início da pandemia, ali, março, abril, maio, esses números que eles já vinham registrando, que já vinham atendendo os vítimas, caiu. E aí, depois de um tempo, né, voltou a aumentar e hoje se mantém elevado. Aí eu queria saber como isso funcionou no início da pandemia, para a denúncia, né? E durante, assim, mais no meio da pandemia e agora também. Já a essa altura, né, hoje, por exemplo, como que estão esses números de casos de denúncia mesmo? Em Marabá, né, e região sudeste do Pará, onde eu faço o gerenciamento do Disque Denúncia, nos meses que iniciou a pandemia, foi onde a gente teve maior número de denúncias sobre violência contra a mulher. Maio, maio, junho, foi onde a gente teve o maior número, tá? Foi quando realmente estava o isolamento social, tá? Assim, talvez a mídia, talvez o acúmulo, né, de funções que a segurança pública teve que fazer, tendo em vista a pandemia, né, porque vários casos da pandemia ele teve que ser controlado pela segurança pública, isso tenha não ficado em evidência. Mas para a gente que do dia a dia, que recebe a ocorrência, sim, né? Tanto é que essa foi uma das nossas preocupações diante da segurança pública, diante de expor isso, né, para as autoridades locais, diante de a gente começar a ter mais perto a Patrulha Maria da Penha, a existir outras patrulhas dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Civil, para atender, né, de forma mais eficaz essas mulheres. A gente começou a desenvolver esse mecanismo. Tanto é que quando começou a pandemia, logo quando estava já eu acho que nem estava muito estável ainda, quando se começou a falar sobre violência contra a mulher, foi porque viram realmente que a gente teria que fazer, né, campanhas, né, de mulheres, de como elas pedirem socorro. Vários estados, vários fizeram seu próprio mecanismo, né? Tiveram estados que fizeram campanhas dizendo para a mulher fazer um X na mão e mostrar, né? Tiveram estados que falaram para quando ligar para o 90 fazer de conta que a pizza não chegou ainda,
né? Então, assim, então cada estado ele desenvolveu, né, o seu mecanismo para que a mulher pudesse pedir um socorro sem ser notado, né? Sem um agressor notar, porque ele estava junto dela o tempo todo. Então, assim, essa é uma grande preocupação, né, assim, da segurança pública como um todo, Sim. da polícia, dos órgãos que trabalham, porque as informações que chegam para a gente são informações mesmo muito delicadas, são mulheres que estão precisando de muito de ajuda, são mulheres que às vezes não têm como sair de casa, né, porque não tem com quem deixar os filhos. Eu tive uma denúncia mês passado, onde a mulher estava querendo sair de casa para ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência e não conseguia sair de casa e ir à delegacia porque estava com problema de transporte. Não tinha ônibus passando, não tinha mototáxi, e ela estava desesperada com o filho, e ela tinha que levar o filho para a delegacia, deixar o filho com quem? Foi onde a polícia militar do 4º Batalhão, ele tem uma sensibilidade muito grande nesses casos, foi onde uma guarnição parou, levou a mulher, levou os filhos, foram à delegacia, fizeram todo o procedimento e levaram a mulher para casa. Então, assim, a gente diz que denúncia, quando recebe esse tipo de informação, a gente dá prioridade. A polícia dá prioridade. Então, assim, quem souber de casos dentro da família, ao redor de casa, entre amigos, que procure conversar, porque existe uma rede de proteção à mulher. Não é só o Disque Denúncia. O Disque Denúncia é um dos mecanismos, tá? Existe uma rede de proteção, né? Existe o Para Paz, que lá tem psicólogos, tem psiquiatras, tem assistência jurídica, né? Toda a rede dá o amparato para essa mulher que está precisando, ela não está sozinha. Então, assim, isso é muito importante lembrar. Bom, você comentou que cada estado, né, tem uma estratégia diferente de tentar alcançar a mulher que é vítima de violência, né, alcançar discretamente até, né, porque ela já está sob vigília constante até. E o Pará, ele tem alguma estratégia, sim, também mais discreta? A gente desenvolveu campanhas, né, relacionado a esse tipo de violência, né? Inclusive, agora a gente desenvolveu um projeto onde ele ainda está para aprovação, é onde mulheres que são vítimas de violência, que às vezes não têm nenhum tipo de telefone, nem, eu estou sem sinal, eu não tenho internet, mesmo sem internet, vai ser via message, né? Mas é um projeto que a gente escreveu, né, o nosso pessoal junto do o que precisa com o TI, né, que está levantando toda a parte de tecnologia para poder desenvolver esse sistema, né, e para que a gente possa fazer um projeto modelo para o país aqui em Marabá. Então, devido a todas essas situações, todos os relatórios, tudo o que precisa, a rede de proteção, a mulher não sabe como funciona a rede, a mulher não sabe aonde procurar, a mulher não sabe o que é que a rede fornece para ela. Então, isso é a nossa maior preocupação hoje do Disque Denúncia, quando se fala de violência contra a mulher. Então, o nosso objetivo é desenvolver uma plataforma para que a mulher tenha todas essas informações, inclusive ofertas de emprego, usando inteligência artificial, para que todas essas informações caiam no canal. Lá dentro dessa plataforma tem o botão do pânico, aonde esse botão do pânico ele possa, de forma online, não só estar passando a informação de pronto atendimento para a rede, mas também para as pessoas mais próximas dessa mulher, que ele não precise de internet. Então, assim, é um sistema que ele está sendo, já está sendo desenvolvido, já foi desenvolvido, já foi testado, já está sendo aplicado na área de educação, e a gente está transformando ele para, dando um outro upgrade nele, mais nos casos de violência contra a mulher. Quantas pessoas trabalham no Disque Denúncia de Marabá e região? A gente tem um setor de atendimento, que é onde recebe as informações de pronto atendimento e de denúncias anônimas, que são 3 pessoas por turno, tá? Se a gente tiver ligações a mais, a gente aumenta sempre esse quadro, mas ainda não é o nosso panorama aqui na região. A gente tem
uma pessoa na área de comunicação, a gente tem no núcleo de resposta mais uma, a gente tem duas na área de análise, que é cruzamento de dados e montagem de relatórios, não só para o sistema operacional, porque quando a polícia precisa fazer qualquer tipo de operação, eles pedem relatório para a gente, e coordenação e gerenciamento, fora a parte de RH, que é no Rio de Janeiro, a coordenação geral é no Rio de Janeiro, o presidente da instituição é no Rio de Janeiro, algumas pessoas que trabalham não aqui, mas no Rio de Janeiro indiretamente e sempre estão aqui. O número de pessoas que trabalham no Disque Denúncia hoje é, então, suficiente para atender as denúncias daqui de Marabá e de região, do ponto de vista... Hoje sim, amanhã pode ser que não, mas hoje sim. Mas assim, cada dia que a gente faz uma campanha a mais, ou que a gente fortaleça nossos números em determinadas regiões, aí sim a gente começa a ter uma demanda que é diferente da nossa realidade e a gente precisa sim de atendente a mais. Então, por isso, todas as vezes que denúncia se propõe a fazer qualquer tipo de campanhas que não esteja no nosso cronograma, a gente tem que fazer uma parceria com uma instituição privada ou pública para que esteja custeando esse processo, que é, por exemplo, a gente tem hoje o nosso núcleo de crimes ambientais. Ele é uma parceria entre o Disque Denúncia e a Secretaria de Meio Ambiente do município. Então, assim, ele está ali custeando, né, o projeto. Então, assim, o que a partir do momento que eu comecei a desenvolver esse programa, eu aumentei 80% do número de denúncias relacionado a crimes ambientais na nossa região. Então, assim, isso é muito importante frisar, porque cada campanha dessa, ela traz uma demanda muito grande para a central. Então, a gente precisa de gente para atender, a gente precisa de gente para fazer análise de informações, para fazer difusão e para fazer todo o trato, né? Até é importante não isso tocar nesse ponto, né, de outros projetos importantes que vocês têm dentro do Disque Denúncia, como do meio ambiente, para deixar claro para muita gente que o Disque Denúncia não se restringe a casos de denúncia de violência contra a mulher. Né? Na verdade, são todos os tipos de violência e todo tipo de denúncia, né? A Não gente restrita recebe mais de a violência. 171 tipos de irregularidades. A gente recebe mais de 171 tipos. Então, buraco em rua, falta de iluminação pública, falta de sinalização, às vezes problemas de empresas com empregado, enfim, ou empregado com empresa, a gente recebe qualquer tipo de situação que seja irregularidade ou ilícito, tudo. E uma curiosidade agora também em relação às denúncias que ocorrem do entorno, de cidades como Nova Ipixuna, o Itupiranga, São João, Apenagés, cidades aqui próximas que talvez não tenham uma rede de telefonia ou uma rede de comunicação eficiente ou eficaz para poder fazer a denúncia, né? Então, está acontecendo alguma irregularidade, como você colocou, e aí a pessoa quer fazer uma denúncia. Isso às vezes não é possível, né? Como que vocês conseguem alcançar essas pessoas? Todo o nosso Isso. banco de dados do estado do Pará, ele é não só do estado do Pará, mas ele é incluso no nosso sistema, tá? Então, a gente tem um cadastro de toda a polícia, tem um cadastro de todos os Polícia Federal, Rodoviária Federal. Então, a gente tem contatos deles, tipo, online para todas as regiões, tá? A gente cadastra. Quando a gente chega numa região, a gente pega toda a área de polícia ou órgãos que podem estar ajudando nessa situação e, e sempre atualizando os nossos dados para poder, se chegar alguma informação, a gente enviar para eles. Tem uma mulher passando por uma situação de violência no campo. Como que isso chega até vocês? Ou não chega? Assim, ou por telefone, ou por WhatsApp, ou por aplicativo, tá? Tá bom, falhou um pouquinho a ligação na tua fala, mas deu para entender que já tem uma preocupação com essa área também, né? Tipo, de conseguir consolidar uma cobertura maior. Porque o que que acontece?
Você que é da área de TI vai saber compreender isso. A gente vai ter que buscar sempre na área de TI, né, revolucionar esses tipos de atendimento. Então, a gente tem sempre que estar usando alternativas, né, e plataformas que possa estar auxiliando nas nossas dificuldades. E uma das dificuldades é essa, né? Tem muitas mulheres que não têm internet e está na zona rural e não consegue entrar em contato com o serviço de pronto atendimento. Então, a ideia é que a gente monte essa plataforma na região, experimental na região sudeste do Pará, que inclusive vai ser experimental para todo o país, porque ninguém ainda tem esse tipo de plataforma. Então, a nossa ideia é implantar aqui em Marabá, se estender para o Pará e, quem sabe, para o país. Em relação à coragem que a vítima tem para denunciar versus a impunidade que existe aqui na região. É muito comum a gente observar que alguns crimes não são concluídos, assim, a investigação não consegue ser concluída, ou então, por exemplo, em conflitos territoriais, é comum, é comum haver impunidade. Então, como é que fica a denúncia a partir da mulher? Como é que ela se sente? Vocês conseguem provocar, abrir, de certa forma, os olhos da mulher, ela percebe que tem situação de violência e ela até tem coragem de denunciar. Ela talvez pense duas vezes antes de realizar a denúncia, porque ela já visualiza lá no futuro que talvez não tenha uma conclusão. Por um tempo, ela pode conseguir um apoio externo fora, sempre imaginando uma situação onde ela não tem parentesco, né, na cidade, e no final, ou do dia, de uma semana, de um período, ela tenha que retornar para casa. Vou ter que te dar uma opinião pessoal, tá? Com essas palestras que eu venho fazendo, eu sou muito procurada por mulheres, né, que foram vítimas de violência, que fizeram boletim de ocorrência, que têm medida protetiva, mas que aceita ainda o homem morar na mesma casa que ela. Então, assim, é muito difícil quando a gente fala de relação, né? Quando a mulher disse assim que realmente ela não quer ficar com o homem, a gente hoje tem uma lei, e a lei Maria da Penha no nosso país, talvez, eu não vou, né, não sou formada em direito, mas pelo que eu leio e pelo que eu estudo, eu posso dizer com propriedade que a lei mais eficaz que tem entre os países é o Brasil, no que se diz respeito à violência contra a mulher. A nossa lei, ela é muito ampara a mulher de uma certa forma, né? O que a gente precisa é fazer com que essas mulheres entendam os direitos dela, entendeu? Para que elas não fiquem no caminho de quê? Eu não posso trabalhar porque eu vou ter que fazer isso, mas ele ainda está aqui dentro de casa. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que passam violência doméstica, eu falo, você não pode aceitar isso. Você tem medida protetiva, o que ele está fazendo dormindo? Ah, amiga, mas o que eu posso fazer? Como assim? O que você pode fazer? Você é independente. Então, assim, é isso que eu sempre bato. A parte de violência psicológica ela é muito grande. Entendeu? A violência psicológica, a saúde mental hoje das pessoas está muito difícil, está muito complicado, as pessoas precisam se tratar muito. Então, eu venho sempre agora nas minhas palestras, eu tenho acompanhando, sempre chamando um psicólogo, psiquiatra, para quê? Para poder a mulher entender que para ela sair disso, ela tem que dizer não, mas é não a tudo. É a tudo. É não a tudo. Entendeu? E ela, por si só, ela tem que acreditar nela mesma, porque às vezes muitas mulheres não tomam essa decisão porque elas não acreditam mais nela, porque psicologicamente elas já estão abaladas, porque o nosso cérebro, ele é uma codificação. Se você falar para mim 21 vezes que eu não sirvo para nada, o meu cérebro vai codificar isso. Então, assim, uma mulher que sofre violência psicológica constantemente, para ela sair desse vínculo, às vezes tem medida protetiva e não avisa, e não está ali, com o cara, às vezes até tomando uma, né? Então, não sabe o risco, porque sempre acha que isso não pode acontecer com ela. Esse é o problema.
Ah, ele não tem coragem de matar. Ah, tu acha que ele vai ter coragem de me matar? Ele é louco. Ele é louco, sim. Porque um homem que agride uma mulher psicologicamente, moralmente, fisicamente, sexualmente, patrimonialmente, ele é louco de matar, sim. O feminicídio é a última dose. Então, é isso que a gente precisa fazer com que as mulheres entendam para interromper o ciclo de violência contra a mulher. Aí eu vejo assim, culturalmente, né, tem uma outra questão importante também, que é aquela máxima, né, de histórias de marido e mulher, não se mexe a colher, isso tem consequências graves, né? Briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, porque se você está vendo uma situação dessa, você pode responder juridicamente por não ter feito nada. Né? Você vê o caso lá daquele DJ que é famoso e que teve. Responde. Principalmente se chegar ao feminicídio, você responde sim. Se você vê, você vai responder. Isso tem a ver com esse vídeo também, né, que a gente assistiu. Tem vários casos ali ilustrados, né? Tem recortes de casos onde teve agressão no caminho de casa, várias pessoas viram, as câmeras gravaram. Tinha um sistema de segurança, tinha que analisar esse sistema também. Então, acho que houve uma certa cumplicidade, uma conveniência ali, né? Então, é É, importante também ter casos que são cúmplices. Assim, caminhando, né, realmente para os finalmente. Principais desafios que o Disque Denúncia encontra no seu dia a dia. E, por outro lado, eu gostaria que tu me desse uma opinião, não precisa ser pessoal, mas talvez pela tua experiência, esse tempo todo que está à frente do Disque Denúncia, né? Sobre o que dá satisfação, ou o que dá prazer em vocês, todos da equipe, para continuar fazendo esse trabalho que vocês realizam. os nossos principais desafios sempre é financeiro, porque a gente precisa, né, do financeiro para poder construir plataformas, construir projetos para reduzir o índice de violência na nossa região. Né? E o nosso maior prazer hoje é saber que a gente recebeu uma ligação e ali uma mulher não morreu, uma criança não foi estuprada, a gente conseguiu